Tô eu aqui com mais uma live para vocês. Vou esperar o pessoal entrar aqui pra gente começar a falar, que hoje o nosso tema é tricotilomania, né? E aí então nós vamos dissertar um pouquinho sobre essa questão do processo em que a gente vive de hábitos, né, armazenados de forma incorreta e que geram e que desencadeiam algumas síndromes. Quem me deu um coração aí? Quem foi? Quem foi? Fala um oi pra mim. Quem for chegando vai me dizendo um oi pra eu mandar beijo, que eu gosto de mandar beijo. Ah, Giovanni que tá aí, não é? Deixa eu ver como é que... Eu só tô certificando aqui de que a minha imagem tá boa, tá? Porque a internet aqui, a gente tá com um problema sério de conexão, né? E aqui a região tá um pouco complicada nessa questão da internet, certo? Ninguém quer me falar um oi, não? Poxa vida, hein? Tenho surpresa pra vocês hoje, tá? Quem compartilhar a live de hoje vai concorrer a uma sessão de tricoterapia. Massagem de couro cabeludo. Tá vendo? Falei da conexão, ó. Já fiquei aqui toda distorcida na imagem, né? E a conexão começa a baixar. Bom, mas eu vou desconectar aqui então do PC para ficar só com vocês aqui na transmissão, tá? Poder a gente começar a falar. Tô esperando o pessoal chegar aí. Quem for chegando vai me dando um oi. Preciso saber quem tá aqui comigo, né? Ninguém quer falar comigo hoje? Jesus amado. Bom, hoje a gente vai falar de tricotilomania. O assunto hoje foi direcionado Olá, tudo bem, William? Boa noite, viu? Nós estamos falando aqui... Não sei se você já conhece o meu trabalho, né? Mas eu sou tricoterapeuta e eu trabalho nessa questão de todas as patologias do couro cabeludo, inclusive a parte em que a gente tem de psicossomatização, a parte emocional. Então, a minha especialização é tratar pessoas que têm algum problema emocional por conta do que se vive, tá bom? Que bom, William, que você está bem, tá? Fico feliz por você estar aqui, viu? Deus abençoe por você estar aqui. É um prazer, todas as pessoas que podem acompanhar e compartilhar. Se fizer sentido para você e você quiser compartilhar a nossa live, eu já agradeço. Joia? Então, essa live, esse tema dessa live foi a pedido de uma tricoterapeuta colega nossa, né? E que ela me sugeriu falar sobre a tricotilomania. Por quê? A tricotilomania, ela comete muitas pessoas hoje, e tanto homem quanto mulheres, né? E só pra gente compreender o que é a tricotilomania, é o hábito compulsivo de se tirar o próprio cabelo. E aí a gente tem um patamar além, que tem a tricofagia, que é as pessoas que além de tirar o próprio cabelo, ela come, ela, né, acaba ingerindo esse cabelo que ela tirou, certo? Então, Giovanni, beijo, Giovanni, obrigada, viu? Ó, é o que eu falei aqui, não sei se você me ouviu, tá? Que quem compartilhar a live de hoje vai concorrer, depois eu vou ver os compartilhamentos, depois que eu encerrar, eu vou sortear uma sessão aqui de massagem e relaxamento de couro cabeludo com aromaterapia, tá bom? Ó, presentão. E quem for de longe que compartilhar, eu envio pelo correio um higienizante, tá bom? Pra poder cuidar do seu próprio couro cabeludo, certo? Então, voltando à questão da live, né? A Giovanni colocou aqui que é maravilhoso o tema. Muitas pessoas sofrem com esse processo, né? De síndromes compulsivas, né? Dentro do conceito de compulsão, a gente tem vários segmentos, né?
E então eu queria colocar para vocês hoje como é... Oi, Má! Beijo, beijo, Má! A Má também compartilha para poder ganhar um carinho a mais aqui na sessão, tá, Má? Compartilha aí, tá bom? Então aqui eu quero dividir com vocês, para vocês compreenderem como é que acontece esse processo da tricotilomania, né? Por que a pessoa tem essa conduta de tirar o próprio cabelo, né? E já chegou em casa? Puxa, acabou de sair daqui a Marli. Marli é uma paciente nossa aqui, tá? Ela é muito mais que uma paciente, né? Uma grande amiga. A gente tem uma ligação muito forte, a gente vive junto esse processo e para a recuperação dos cabelos dela, né? Então é uma paciente amiga mais que especial, né? Beijo, Má. E então, dentro desse contexto do processo, como que é, Giovanni? Mais do que ela já tem o carinho, você tá falando? Mas eu faço mesmo, eu gosto de fazer carinho, é gostoso, né? O processo que a gente vive aqui é bem gostoso, do processo do transcorrer da sessão, né? É muito gostoso. É gostoso poder dividir isso. Então, como acontece isso dentro da mente de um ser humano para que ele tenha esse hábito compulsivo de tirar o próprio cabelo? O assunto hoje, gente, ele é bem... como eu posso dizer para vocês? É um assunto muito delicado. Por quê? Porque as pessoas que passam por esse processo, elas geralmente não falam muito sobre o assunto, elas ficam tristes, elas têm essa questão, né, de... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha imagem. Nossa, eu tô recebendo mensagens aqui, pera só um minutinho, gente. Tá, minha imagem tá até razoável. Bom... Então, dentro desse contexto de se trabalhar a mente de alguém que está passando por esse processo de síndrome, né, de hábito compulsivo, né, eu preciso me concentrar muito, gente, porque esse é um tema eu preciso arrumar uma forma bacana de colocar para vocês, para que vocês entendam. Mas esse processo acontece dentro da nossa mente, tá? Quando a gente fala em processo de mente, a gente tem o processo de entender como é que o nosso cérebro funciona, para que a gente compreenda como é que as síndromes compulsivas elas acontecem, como elas são instaladas dentro da nossa mente, tá bom? Então nós temos nosso cérebro límbico, que é responsável pelos nossos sentimentos, sensações e emoções, pensamentos e emoções, né? Então, nós temos abaixo dele, nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro em que a gente tem o nosso sistema de defesa instalado nele, e nesse cérebro reptiliano ele está armazenado o sentimento de dor e de prazer, né? Então, pelo piloto automático, ou eu disparo dor ou prazer, né? E então, dentro desse contexto, os hábitos compulsivos estão instalados justamente nesse piloto automático, que é nesse cérebro reptiliano, tá bom? Se vocês estiverem compreendendo, bota um ok aí, tá? E quem for chegando vai me dando um oi para eu saber quem é que tá aí, para poder eu dar uma recapitulada, sabendo que chegou alguém aí no meio do caminho, tá certo? Nós estamos falando de tricotilomania, o hábito compulsivo de tirar o próprio cabelo, tá certo? Então, eu tô explicando como isso acontece dentro do processo mental, como é que esse hábito compulsivo é instalado dentro da mente da pessoa para que ela transforme a sensação de dor, porque se a gente puxar o nosso cabelo, nós temos o sentimento de dor, mas esse sentido ele é mudado, né? Ele é mudado por quê? Porque a pessoa tem uma descarga muito grande de adrenalina no corpo, desencadeado por esse processo de hábito instalado no cérebro reptiliano. Então isso converte dor em prazer. O sentimento de prazer ele é modificado, certo? Como é que esse hábito vai parar aí nesse piloto automático? Algum evento de injustiça, quando a gente vai tratar um paciente com tricotilomania, nós vamos buscar dentro do processo de vida dela qual é o evento de injustiça que se instalou nesse
sistema límbico dela, né, responsável por esses sentimentos e emoções, aonde está instalado esse evento de injustiça que fez com que o cérebro reptiliano dela agisse de forma compulsiva, criando um hábito negativo, certo? Ok? Dentro desse processo em que a pessoa vive esse evento de injustiça, ele vai alterar o funcionamento do sistema nervoso central dela e vai desencadear então uma disfunção desse hipotálamo. O hipotálamo dela é responsável por mandar os mensageiros, que são os hormônios, né, que vão para esse sistema celular dela e que vai atingir o couro cabeludo e vai mudar esse sistema de sentimento dela. Então é como se a gente camuflasse algo que eu senti dor algum dia por conta desse evento de injustiça, então dentro da minha mente, da minha parte mental, ele foi transformado em prazer de alguma forma. Só que isso manifestado dentro de um hábito compulsivo, certo? Dentro desses hormônios de prazer que são desencadeados, nós temos uma distorção disso. O excesso de hormônios do prazer faz com que ela neutralize o processo de dor. Então, quando você conversa com uma pessoa que está passando pelo processo de sabotagem dentro desse contexto de síndrome compulsiva, o primeiro estágio dela dentro do processo de... Nossa, meu WhatsApp aqui tá pulando. Dentro do processo de autossabotagem. Oi, Reginaldo, tudo bem, viu? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Boa noite. Nós estamos falando da tricotilomania, que é o hábito compulsivo de tirar o próprio cabelo. Val, beijo, Val, ganhei um coração da Val aí, tá? E então, dentro desse processo de autossabotagem, ela entra num ciclo. Como é que acontece? A gente classifica isso de 3 graus, de repente, na evolução da tricotilomania, tá? No primeiro evento, ela, por tristeza ou no momento de angústia, estresse da vida, ela entra no estado de compensação e tira o cabelo. No segundo estágio, ela já está vivendo isso já no momento de relaxamento, tá? Então, ela já não vive mais o processo do estresse. Ela já entrou no segundo estágio que ela tira o próprio cabelo já estando no momento de relaxamento também, tá? Então, existem pacientes que dizem assim, não, é no momento de estresse que eu tiro. Outros falam assim, não, eu tiro no estresse, mas também quando estou relaxada vendo um filme, de repente no meu momento de leitura de um livro, ou de repente um pouco antes do horário de dormir, é o horário em que eu relaxo e aí então eu desencadeio esse processo de prazer de tirar o próprio cabelo, tá? E já tem outras pessoas que estão no primeiro, no terceiro estágio. O que acontece com ela? Ela tira já sem se preocupar com quem está diante dela, porque nos 2 primeiros estágios ela faz isso quando ela está sozinha. Quando o hábito ele já está mais resistente, ele já está num grau mais alto, ela procede o ato sem que ela tenha consciência mais do que ela está fazendo, né? O William Tadeu colocou aqui, uma pessoa com transtorno de ansiedade e transtorno compulsivo desencadeia isso? Sim, a pessoa que tem um estado de ansiedade muito elevado, ela vai sim... pode sim desencadear o transtorno compulsivo, tá? E esse transtorno compulsivo pode ser o hábito de tirar o próprio cabelo, ela pode ser o hábito de consumir, pode ser o hábito de comer, se alimentar de forma errada, exageradamente, pode ser o hábito, de repente, de limpeza, limpar a casa todos os dias, aquela loucura, e limpa. Então, assim, são vários processos, né? Mas... especialmente hoje nós estamos falando desse processo da tricotilomania, como isso acontece no couro cabeludo, né? Na semana passada, como a gente estava com uma conexão muito baixa aqui, não deu para fazer live, eu fiz um vídeo falando dessa questão da dermatite, né?
de como ela acontece nessa superfície do couro cabeludo. Conforme essas citocinas elas entram num estado de que o mensageiro hipotálamo manda esse mensageiro, né, essa mensagem para essas células, e elas vão se vibrar de uma forma mais intensa, e ainda então ela produz muitas células inflamatórias, e aí então nós temos a descamação. No caso da Giovanni, roer as unhas. Não pode roer as unhas porque você tem uma intoxicação, e aí você pode ter problema de apendicite, né? Que é uma bolsa que guarda toda essa sujeira dentro do corpo da gente. Às vezes a gente sem querer engole essa unha, então não pode roer unha, porque a nossa unha é o lugar mais sujo que nós temos, camuflado de todas as bactérias em tudo que a gente põe a mão. Não pode roer unha, Giovanni. Tá bom, amor? Não pode roer unha, certo? Então, assim, dentro desse processo desse hábito instalado, então quando ele está num grau mais alto de resistência dentro desse processo do piloto automático, né? Instalado no sistema reptiliano, que é esse sistema de defesa. Por que a gente fala que está no sistema de defesa? Porque quando a pessoa desencadeia esse hábito compulsivo, transformando dor em prazer, quando eu coloco o prazer como evidente, eu estou camuflando algo de dor que aconteceu na minha vida, que está instalado no meu sistema. Então, como eu não posso dizer o que sinto, então eu demonstro de outras formas, tá? Então, se você for investigar a vida, o processo de vivência de um paciente que tem esse transtorno dentro da tricotilomania, que é o hábito compulsivo de tirar esse cabelo, nós vamos compreender dentro desse histórico que houve sim um evento de injustiça que aconteceu, certo? E aí então entrou nesse estado de piloto automático. Mas a grande resposta que a gente quer ouvir hoje é: qual é o tratamento para esta síndrome? Tenho certeza que tem muita gente curiosa aí para saber como é que trata uma pessoa com esse tipo de hábito compulsivo, né? O que a gente faz? A gente reconhece dentro do histórico dela qual foi o evento de injustiça que desencadeou e ficou armazenado no sistema límbico, mandando mensagem para o reptiliano agir, mandando mensagem para o hipotálamo liberar esse hormônio em excesso de adrenalina transformado em prazer, para que reaja e neutralize o sistema de dor. Nós precisamos reconhecer qual foi esse evento para a gente entrar no processo de ressignificação, tá? E aí então a gente muda a percepção. Então o autoconhecimento é muito importante, porque vai precisar reconhecer quais são os momentos em que isso acontece. Porém, quando o hábito já está no estágio maior, mais profundo, o hábito já está mais resistente, ela não consegue identificar os momentos em que acontecem. O processo acontece durante o período de vida dela como um todo. Ela não tem mais consciência, seja perto ou longe de pessoas. Quando nós estamos no primeiro estágio, né, primeiro e segundo estágio, ela só faz isso quando está sozinha. Já no terceiro estágio, quando está já instalado de uma forma mais profunda, ela começa a fazer isso já sem essa percepção de quem está à sua volta, certo? Porque aí, entrando nesse processo, é que as pessoas que estão à volta começam a reconhecer o processo do transtorno que essa pessoa está vivendo. Mas isso é interessante, porque aí é que mora a questão do pedido de socorro, né? O sinal de alerta que acontece, que a pessoa consegue realmente, quem está à volta, identificar. E aí, então, o principal de tudo isso é não entrar no estado de julgamento. Nunca vá e diga à pessoa: por que você faz isso, né? Porque ela também não consegue identificar, está instalado mentalmente isso nela, certo? Então, o tratamento consiste em reconhecer o evento de injustiça que aconteceu na vida dela durante essa jornada de vida que desencadeou e instalou esse hábito compulsivo. E aí então a gente identifica os alvos a serem alcançados para transformar e mudar o sentido dessa liberação de hormônio do prazer. Geralmente a substituição acontece porque
você começa a liberar, a gente entra no estado de dependência quando o nosso sistema libera um tipo de hormônio, né, com frequência no nosso organismo. Quando a gente para de liberar, o nosso corpo quer, tá? Então o nosso estado físico, ele necessita desse... Opa! Deu um piti aqui, quase que perdi tudo. Vocês estão aí ainda? Dá um ok pra mim. Que deu um pane aqui, quase que a gente desconecta. Mas eu acredito que tá todo mundo aí, né? Dá um ok pra mim, tá? Que o negócio aqui deu uma fugida e apareceu uma mensagem aqui maluca e quase que caiu. Bom, enfim. Dentro desse contexto, então, o profissional que trata, que vai fazer esse trabalho com esse paciente de tricotilomania, vai transcorrer o tratamento nesse sentido. Então nós vamos dar um novo sentido para ela, porque eu estava falando até antes de cair, de quase cair aqui a conexão, que quando o nosso corpo acostuma com a liberação de um certo hormônio liberado pelo nosso hipotálamo dentro desse sistema de piloto automático, quando nós tentamos reprogramar esse piloto automático, o corpo pede. Porém, quando a gente redescobre e entra no controle dentro disso tudo, então a gente redescobre o novo prazer da vida, né? E volta a sentir dor no lugar de dor e prazer no lugar de prazer. E aí, então, a gente entra e faz a revalidação desse processo de parte mental. Então o profissional vai vir trabalhar toda essa parte mental de reeducação desse hábito, tirando ele do piloto automático, colocando a parte racional do ser para trabalhar. Então a gente consegue ter um autocontrole e aí então a gente reescreve a história desse paciente, certo? Então hoje nós compreendemos o que é a tricotilomania, como ela ocorre na nossa mente e como é que a gente consegue vencer esse processo de reeducação mental em prol do autocontrole dentro de um processo que desencadeia o hábito compulsivo. Oi, Ângela! Um beijo, amor. Tô eu aqui, né? Falando do tema que você escolheu para nós hoje, né? Já tem um tempinho que eu tô aqui, deixa eu ver quanto tempo, 24 minutos falando, tá, Ângela? Então hoje eu coloquei o que é a tricotilomania, como ela acontece dentro do nosso processo mental e qual é o tratamento que a gente faz para conseguir mudar o estágio de vida, o sentido da vida desse paciente que está dentro desse processo de hábito compulsivo, certo? Depois você volta a ver a live toda aí, tá bom? Tive uns probleminhas aqui de conexão, deu uma... voltou de novo. E se ficou alguma dúvida, se ficar alguma dúvida para vocês em relação a isso, coloca nos comentários. Se fizer sentido para vocês, compartilhem, né, a live, porque... você estava atendendo, amor, isso... Reveja depois, tá? Mas que bom, eu tenho certeza que você estava fazendo muito bem a alguém, né? Isso que é muito importante. Então o trabalho do tricoterapeuta é muito bonito, gente, porque o encontro do tricoterapeuta com essas pessoas que têm a necessidade de ser cuidado acontece de uma forma mágica e você de repente resgatar sorrisos que há muito tempo já não se manifestavam mais. Conseguir mudar o sentido de tristeza dessa pessoa para a redescoberta da sua própria alegria, né? A felicidade que está dentro dela voltar a reinar, isso tudo é maravilhoso. Então, assim, todo o processo em que a gente vive de transtornos, né? Seja de hábito compulsivo, seja transtorno de psicossomatização, da mente mandando no corpo, o corpo mandando na mente, né? Então, assim, a gente acaba... entrando num colapso total e assim, os profissionais estão à disposição justamente para fazer essa reconexão desse paciente com a realidade em que ele precisa viver de positividade, né? Então assim, quando a gente passa a descobrir algo positivo na nossa vida e alimentar esse algo positivo, tudo muda de sentido, então nós temos uma nova vitória na nossa vida, né? Então o tricoterapeuta tem muito essa coisa de fazer
essa reorganização na vida dos pacientes, né? E ajudá-lo a resgatar realmente esse processo de vivência, certo? Então, gente, eu agradeço a vocês por esta live, agradeço a Deus por estar aqui com vocês, eu gosto muito, eu falo muito que isso aqui é muito importante, porque nós conseguimos acessar e chegar até pessoas que têm a necessidade real de ser tratadas. Então, se fizer sentido para você, se você conhecer alguém que tem a necessidade de conhecer o tratamento que nós fazemos, compartilhe, porque você vai estar edificando a vida de alguém que está necessitando de cuidados, né? E eu tenho certeza que a tricotilomania, ela é um processo em que muitas pessoas vivem, mas é difícil falar, gente, é difícil a gente se abrir, é difícil a gente colocar aquilo que a gente está vivendo. Por quê? Porque nós ficamos reféns da nossa própria história, e ser reféns da própria história, isso é muito triste. Então vamos, gente, vamos compartilhar, vamos ajudar outras pessoas a serem donos da própria história e não refém delas. Isso é muito importante, você vai estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas que têm necessidade. Então, como eu prometi, quem compartilhar, vou deixar então, para não sortear logo como que fala? Para não sortear logo em seguida aqui, vou deixar aberto e vou fazer esse sorteio na segunda-feira, quando eu abrir a live do Ser Mulher, para quem me acompanha também no Ser Mulher, eu vou colocar para vocês quem foi a sortuda ou o sortudo que ganhou a sessão aqui comigo. Tá bom? Então, para participar deste sorteio, você tem que compartilhar a live na sua linha do tempo, certo? E se fizer sentido e você conhecer alguém que tem necessidade já pontuada de fazer parte desse processo, marca lá essa pessoa, mostra que você a ama, mostra que você quer cuidar dela, mostra que você tem cuidados especiais com ela, demonstra o seu sentimento, a sua preocupação por essa pessoa. Tá certo? Então, assim, eu agradeço a Deus por todos que estiveram aqui comigo, por todos que vão ver essa live depois, porque muita gente nesse horário tá aí dentro de atendimento, no processo de trabalho, no processo de vivência, né? Cada um atarefado com as suas coisas, mas vai ter oportunidade de ver essa live depois que a gente vai salvar ela aqui e deixar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido me ver direitinho, porque a conexão não estava boa. Certo? Então, eu agradeço a todos por estarem aqui comigo. Então, espero vocês na segunda-feira na live do Ser Mulher, tá bom? E aceito, então, dicas para o próximo vídeo ou para a próxima live, tá bom? Um grande beijo para vocês, tá? Beijo!